Estamos de volta e olha, a saúde de Campinas vive um momento delicado. A falta de leitos e a superlotação fez com que, inclusive, alguns hospitais suspendessem o atendimento a novos pacientes, adultos e crianças também. Por isso, o prefeito Jonas Donizete de Campinas assina hoje um decreto justamente para impedir que isso aconteça. A gente está ao vivo com a Marcela Munhoz, onde foi assinado esse decreto, e inclusive ela está com o prefeito para explicar melhor essa história para a gente. Má, bom dia para você. Como é que vai funcionar de fato essa nova decisão? Oi, Pajete, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no VTV da gente. Esse decreto ele foi assinado agora há pouco aqui na Prefeitura de Campinas pelo prefeito Jonas Donizete. Ele determina que os hospitais, tanto municipais quanto particulares, entrem em contato antes com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, antes de anunciar qualquer suspensão no atendimento, seja no pronto-socorro adulto ou infantil, por superlotação ou por qualquer outro motivo. Isso por quê? Porque eles querem ter esse diálogo para conseguir, talvez, encontrar alguma alternativa antes de fechar as portas para a população. Esse decreto deve começar a valer a partir de amanhã, assim que ele for publicado no Diário Oficial, e caso algum hospital descumpra essa determinação, pode valer, olha só, pode ter interdição parcial ou total, perda da licença sanitária e pode até ter multa, que varia de R$ 265 a R$ 265 mil, Pajete. Marcela, agora, como é que vai? O prefeito falou com você, ele conversou, explicou melhor essa situação, ele está por aí ainda? Como é que está essa situação? Ele falou com você, explicou melhor essa situação? Sim, a gente conversou, inclusive, numa coletiva de imprensa agora há pouco. O prefeito está aqui ao meu lado, Jonas Donizete. Obrigado por nos receber ao vivo. Prefeito, assim, para que a população entenda, esse decreto ele foi preciso ser feito para quê? Como que ele vai funcionar de fato? Olha, foi preciso porque, para mim, a pior coisa que pode acontecer para um pai e para uma mãe é chegar na porta de um hospital e falar, ó, tá fechado, nós não vamos te atender. E muitas vezes são pessoas simples, que não têm para onde ir, para procurar ajuda. Então, eu não vejo um sentido nisso. Então, o que a gente quer? Antes de fazer uma medida extrema como essa, é que tenha um diálogo com a prefeitura. Então, eu usei da minha autoridade, que é a maior autoridade sanitária da cidade. O Mário Gatti não fecha a porta, então nós damos o exemplo, né? Nós ampliamos de 10 para 20 leitos no Mário Gatti, ampliamos lá no Ouro Verde de 10 para 15, um aumento significativo, 75% de leitos infantis. E a gente acha que essa medida de fechar a porta, compreendemos as dificuldades de um hospital, mas eu acho que ela é o extremo do extremo. Então, antes dela ser tomada, que tenha um diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde e a gente veja se não tem uma outra alternativa, às vezes alguma adaptação, às vezes algum apoio da prefeitura, para se tomar alguma outra medida que não seja o fechamento da porta. Então, a medida que eu fiz foi em defesa da população. Prefeito, assim, a gente sabe que o problema existe, mesmo com o decreto aí, que a gente prevê algumas outras alternativas, ainda assim os hospitais estão operando acima da capacidade. Talvez essa solução não seria construir novos leitos? Existe alguma ideia, algum projeto em relação a isso? Olha, é o que eu falei, além desses leitos que nós temos, nós pagamos a PUC, né? A maternidade, nós compramos leito para estar à disposição da população e temos pagado em dia, não tem atraso de um dia. Então, quem compra, quem paga pelo serviço, tem o direito de exigir. E eu não estou exigindo em meu nome, eu estou exigindo em nome da população. Vamos fazer todo esse esforço, esse entendimento. A Unicamp parece que anunciou agora um fechamento lá no CAISM. Qual que é o grande problema? Metade das crianças que estão internadas não são de Campinas. Algumas são da região. Ok, tudo bem. Mas tem criança, por exemplo, que é de São Paulo. Então, eu não consigo entender por que uma criança de São Paulo está internada aqui em Campinas. Isso é mais penoso até para a mãe e para o pai. Já pensou ficar numa cidade que não é a cidade que ele mora? E nós não estamos falando de uma cidade pequena, nós estamos falando da capital do estado. Então, o decreto também tem essa finalidade. E nós pegamos hospitais privados, porque nós fomos ver, muitas das pessoas que estão internadas na nossa rede pública têm plano de saúde. Deveria estar sendo atendido em hospital privado.
e não sendo atendida no privado, ocupa o leito público que poderia estar sendo disponibilizado para outra pessoa. Tá certo. Agora, a partir desse decreto, né, que vai começar a valer a partir de amanhã, caso alguém procure um atendimento, tanto no hospital público quanto privado, e haja essa negativa, né, escute, não tem vaga, o que deve ser feito? Tem algum telefone para denunciar? Olha, nós vamos estar, o secretário de Saúde vai estar monitorando tudo isso. O objetivo do decreto é ter um entendimento. Campinas é uma grande cidade, tem muitos hospitais, tem muitos médicos, né? Nós temos quase 1000 leitos à disposição da população. Quanto mais diálogo a gente tiver, mais força a gente tem para superar esse momento difícil. Agora, aproveitar a audiência de vocês e repetir aqui uma orientação que não é do prefeito, é do secretário de Saúde, um médico renomado. Nós estamos com algum tipo de vírus, bactéria, que as crianças menorzinhas, os recém-nascidos, são mais suscetíveis. Então, é importante que as mamães resguardem um pouco essas crianças de dias de vida, de semanas de vida, de aglomeração. Então, evite shopping, evite até levar a criança, mesmo que seja na igreja, até a gente entender melhor o que está acontecendo, que tem tantas crianças assim, porque ainda não é a crise de doenças respiratórias, porque não esfriou muito ainda. Então, nós vamos enfrentar ainda o problema do inverno. Por hora, está sendo algo que está acontecendo que os médicos, aí, os nossos especialistas, estão se debruçando para tentar entender. Obrigada, prefeito, pelas informações até o momento. Bom, vale o alerta, né? A população ficar atenta, Pagete. Volto com você. Marcela, segura aí o prefeito, porque de fato ele está bem informado. O CAISM, da Unicamp, anunciou que não tem mais vaga, que a unidade já está lotada e não dá para aceitar mais ninguém. Inclusive, nós estivemos lá hoje de manhã e o pessoal falou pra gente como é que está a situação ali no CAISM. Vamos ouvir. A gente fica meio preocupado, né? Porque nós não sabemos como que vai ser transferido, porque o lugar onde nós moramos lá também é muito ruim para negócio de pronto-socorro, hospital, maternidade, essas coisas. E só aqui mesmo, agora com essas notícias que saiu aí, a gente fica preocupado. É assim que o pessoal sofre, né? Infelizmente não tem vaga e fica todo mundo na mão. Agora, Marcela, vem aí com o prefeito, você que está com ele, vê direitinho como é que vai funcionar. Ele falou que já paga aí o hospital da PUC, só que ainda faltam leitos, faltam vagas para essa população que, por exemplo, espera no CAISM. Como é que vai funcionar? Pois é, o Pagete pediu até para fazer uma pergunta para você, nosso apresentador, que é o seguinte, ainda faltam leitos, né? A gente inclusive escutou aí, ouvimos a situação que está no CAISM. Hoje mesmo a gente esteve lá um pouquinho mais cedo. Eles têm 30 vagas disponíveis, 30 UTIs ali disponíveis, sendo que tem 38 crianças sendo atendidas, ou seja, 8 crianças a mais sendo atendidas de forma improvisada. Então esse improviso provavelmente vai continuar acontecendo até que diminua aí o número de pessoas doentes que procurem menos os hospitais? Olha, é um momento que a gente está vivendo, principalmente na parte infantil, que a gente está tendo uma grande demanda. O que nós queremos é entender esses números. Por exemplo, será que todas essas crianças que estão lá na Unicamp, elas não poderiam estar em outro hospital do estado? Eu tive a informação que na PUC tinha 2 crianças de São Paulo e uma criança da cidade de Ribeirão Branco, que fica na região de Sorocaba, e outras cidades mais distantes. Não tem problema a gente atender a nossa região. Campinas não se furta a isso. Eu sei que cidades pequenas, elas não têm hospitais, mas eu quero entender melhor essa situação e até conversar com a Central de Regulação de Vagas, porque às vezes pode haver um remanejamento para outros hospitais estaduais, né? Porque a prefeitura, além de dobrar quase o número de leitos na rede Mário Gatti, nós ainda temos os leitos que nós já compramos da PUC, da maternidade. Então, nós já estamos fazendo um esforço muito grande para oferecer mais leitos para a população. Lá no Mário Gatti, nós criamos 10 leitos que praticamente é uma UTI. É uma UTI feita com os mesmos equipamentos. Isso não foi feito agora porque deu problema. Foi uma coisa pensada, sabendo que nós poderíamos passar por isso. Tem que comprar equipamento, tem que ter respirador, uma série de coisas para atender as nossas crianças. Agora, é aquilo que eu falo. O que é melhor? Você, às vezes, ter um atendimento de um bom profissional, porque eu quero deixar as mamães tranquilas. Os melhores pediatras estão na nossa rede.
Se tem um pediatra cuidando do seu nenê, não poderia ter um profissional melhor. É um profissional treinado, qualificado, mas às vezes a condição ali não é a mais adequada. O Zeferino Vaz, que foi quem fundou a Unicamp, ele falava que às vezes é melhor você estar numa maca, num corredor, e estar sendo atendido por um bom médico, do que num quarto luxuoso e não ter um bom atendimento médico. É por isso que eu sou contra fechar porta de hospital. Obrigada pelas suas informações mais uma vez, prefeito. Bom, a situação é bastante crítica, é bastante complicada, como o prefeito bem disse agora. Mais cedo, a gente esteve no CAISM, conversamos diretamente com o vice-diretor da divisão neonatal, que explicou pra gente como está essa situação, que a orientação é que as pessoas não procurem o CAISM, que as grávidas não procurem lá, mas caso chegue alguém, é claro que vai precisar ser atendida, vai ser atendida sim. Vamos acompanhar a entrevista dele. A gente não vai deixar de atender, embora existam locais que têm essa prática de dispensar o paciente e mandar para outros locais. O que chegar aqui nós vamos atender, porque isso é uma questão, um compromisso que a gente tem com o paciente, mas sem dúvida essa superlotação prejudica o cuidado de todo mundo, porque eu não tenho equipamento para todo mundo, então eu tenho que fazer adaptações. Então, eu abri quarto novo, nós estamos pagando hora extra de médico, hora extra de funcionário, os insumos têm que ser aumentados. E uma coisa importante, nós temos 30 leitos e nós recebemos por 30. Esses 7, 8, 9, quem arca é a universidade. Não há um repasse de dinheiro para esse leito extra. Foi aí de mais um médico, mais um responsável aí pela neonatal do CAISM. Obrigado pelas suas informações, obrigado também para o prefeito Jonas Donizete por ter atendido a gente.